Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na CTI, Companhia de Teatro de Investigação, na Vila Ré, e mais uma edição do Duda Jardim Musicando. E hoje nós estamos recebendo aqui na CTI o Zulu de Arrebatar. O Zulu, ele não só faz parte desse grupo de amigos que a gente tem, de músicos e tal, mas ele também aqui na própria CTI, ele também realizou um trabalho agora há pouco tempo, fazendo a curadoria de um projeto onde ele trouxe alguns artistas, e os quais a gente também já pegou a carona e fez um bate-papo com eles. E o Zulu, ele tem história também interessante aqui com a Zona Leste, principalmente com o pessoal de São Miguel, até quando a gente foi fazer esse bate-papo, a gente pensava até em fazer lá em São Miguel, porque ele é tão, a história dele a ver com São Miguel, com a Casa Amarela, né? E a gente até tentou em outra oportunidade fazer, e foi na época da pandemia. A pandemia teve umas coisas que não deu para a gente concretizar. Mas como aquilo que tem que ser sempre acontece, né? A gente veio se encontrar aqui na CTI, e daí o nosso convite se concretizou com vocês, Zulu de Arrebatar. Olá, muito boa Tudo noite. bem, Zulu? Boa noite, Duda Jardim. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir ainda esse programa. Tá certo? Certo. Eu agradeço a você o convite, e é sempre bom a gente estar papeando, trocando ideias, falando um pouco do nosso trabalho, né? Eu vou começar aqui com uma música que foi a primeira música que eu fiz na vida, chama-se Claridade. Na vida? Na vida. Isso tinha quantos anos na vida, né? Isso foi em 82. Ah, então já estava grandinho. Já criado. Faça alguma coisa dentro do espaço, por favor. Faça o que quiser. Ai, faça alguma coisa dentro do espaço, por favor. Faça o que quiser. Ai, não se apegue fora, não se apague dentro. E se dá um silêncio clareou. Não se apegue fora, não se apague dentro. E se dá um silêncio clareou. Ai, é um novo tempo, é um novo tempo. É um novo tempo clareou. É um novo tempo, é um novo tempo. É um novo tempo clareou. Tiro do da tchumba, oh, tiro do da tchumba, oh, tiro do da oh, oh, tiro do da tchumba, oh, tiro do da tchumba, oh, tiro do da oh. Ai, faça alguma coisa dentro do espaço, por favor. Faça o que quiser. Faça alguma coisa dentro do espaço, por favor. Faça o que quiser. Ai, não se apegue fora, não se apague dentro. E se dá um silêncio claro, não se apegue fora, não se apague dentro. E se dá um silêncio claro, é um novo tempo, é um novo tempo. É um novo tempo clareou. Clareou. Tiro do da tchumba, oh, tiro do da tchumba, oh, tiro do da oh, 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 yeah, yeah. Tiro do da tchumba, oh, tiro do da tchumba, oh, tiro do da oh, 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 yeah, yeah. Começou meio engasgando aqui, porque tá muito frio aqui, gente. Vocês não têm ideia, né?
Gente, olha só, esse aqui é a capa do, Cena de do cinema. disco, do CD, EP, né? É EP, Um EP, cena de cinema, 5 músicas. feita em... Um pouquinho antes da pandemia, uns 6 meses antes da pandemia. Tá. Era para ser feito um trabalho super legal de divulgação, mas aí a pandemia atrapalhou geral, né? Geral, né? Aí eu vou fazer o relançamento desse disco aí numa outra ocasião Sim. e fazer um trabalho de divulgação que o disco merece, porque foi Ah, feito com certeza, com certeza. um investimento aí todo e ainda tenho que, ou pelo menos, repor o que foi gasto, né? Sim. Mas a ideia principal é mostrar o trabalho para um bom número de pessoas aí. Então, o Zulu, a gente tem uma história a ver com a Zona Leste, com o circo, com o MPA, e a gente pode falar um pouco daquela época. Sim, lá, o que você quiser. porque afinal de contas a sua história ela se confunde, né, também com a história do MPA, aquele movimento e tal, as passagens que você teve com os grupos que você compôs junto com o Edivaldo Santana, com o Afonso, no caso o Osnofa, né, tal. Então, quer dizer, você tem uma história muito, muito rica e muito bonita, e é estrada para contar, né? Vamos ver se você consegue contar para a gente, para quem não te conhece, e quem te conhece, sempre é bom, né, ouvir a sua história. Então, tudo começou em São Miguel, Na verdade, em 1975, né? Porque foi quando a gente gravou, quando eu digo a gente, o grupo Matéria Prima, que era Edivaldo Santana, eu, Osnofa e o saudoso Fernando Teles, que já foi para o andar de cima precocemente, e tudo começou ali, em 1975, até antes, eu posso dizer um pouco ainda, 72, a gente começou a participar de alguns festivais estudantis da região, né, Itaim Paulista, São Miguel e outros lugares, e depois partimos para o disco. Em 74 a gente resolveu se juntar assim, para uma reunião, porque eu trabalhava na Casas Burim em São Miguel, Edivaldo trabalhava na Nitroquima, Afonso Osnofa era técnico de eletrônica na Philco Ford, e o Fernando Teles, ele era um vendedor daquelas lojas dos sírio-libaneses em São Miguel Paulista, era bom de conversa que só ele, né? E ele foi, na verdade, uma das pessoas que contribuiu assim demais para a feitura do disco na gravadora Chantecler em 1975, que é uma subsidiária da Continental, né? Que esse selo Chantecler, ele era mais voltado para música sertaneja. Os grandes nomes da música sertaneja no Brasil, posso dizer assim, tiveram que passar pela gravadora Chantecler. Não tem Sim. Quem não passou, tivesse passado por ali. E a gente, naquela batalha danada, conseguimos, um dia, Fernando Teles, no final da tarde, ali na Rua Aurora, né, tinha um bar Quintal, onde eu vi pela primeira vez o Belchior, o pessoal do Ceará, Sim. que ficava bem em frente à porta da gravadora, e Fernando muito habilidoso, numa vacilada, porque para você entrar na gravadora, bicho, era um negócio de louco, né? Se você não tivesse agenda lá com o diretor da gravadora, você não entrava de jeito nenhum. E o porteiro da gravadora era louco, né? Porque ele atrapalhava a entrada da gente lá. Você podia falar que era músico, não sei o quê, mas não tinha. Mas, Zulu, qual o endereço da gravadora? Você falou? Rua Aurora. Que rua? Rua Aurora. Rua Aurora. Na boca do lixo ali. Boca do lixo. Tinha a Rua dos Gusmões. Rua dos Gusmões. Ali tinha a gravadora Copacabana, que já era mais para baixo também, mas na boca mesmo do negócio Sim. ali. Você tinha Marquês de Itu, onde ficava aquele povo da pornochanchada ali. Tinha aqueles teatros, né? Muita gente do cinema. O pessoal de cinema, que era Carlos Reichenbach e tantos outros ali, né? A década de 70, 80 teve uma força grande assim nesse, né? A repressão. Não, eu digo do gênero de cinema que se fazia naquele período, né? E a gente encontrava muito esse pessoal, tudo ali próximo à gravadora e tal. E aí, em 75, de fato, 74, nós tivemos um contrato com a gravadora Top Tape, que era uma gravadora internacional. Seu Vander era o diretor-presidente lá,
E fizemos um contrato, só que ficamos numa geladeira danada, porque Então, você fizemos é o grupo o Matéria-Prima. grupo Matéria, na época ainda era Grupo KHO, Ah, que é? não era essa formação do Matéria-Prima, era uma outra formação. E o grupo KHO, não, na verdade, 74 já era a Osnofa, Fernando Teres, eu e o Edivaldo. Já era Então, matéria. já era Matéria-Prima. É. Não, mudou ali nesse contrato. Né? No contrato não podia ser matéria-prima? Não. Era Grupo KHO Entendi. e a gravadora. Ali que nasceu matéria-prima. Foi. O diretor, o presidente da gravadora, achou melhor a gente trocar de nome e tivemos 2 dias para fazer isso. Aí selecionamos assim pelo menos uns 60 nomes e aí ficou matéria-prima. Né? Só que eu não sei qual foi a razão e a gente ficou numa geladeira aí de praticamente quase um ano. Sem gravar? Sem gravar, o contrato assinado e rescisão que não saía, e a gente já tinha uma conversa com o pessoal da Chantecler, e eu sei dizer para você que as músicas do período, quem eram os compositores à época era Edivaldo Santana e Fernando Teles, num casamento como se fosse Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Tudo que um fazia no nome do outro e assim vai. E o tipo de música? Era muito misturado. Porque você falou que a gravadora ela era do sertanejo. Sim. E tal, mas não era uma música que vocês faziam. Não. Nós Vocês faziam era um MPB, era um... É um MPB assim. O Edivaldo, filho de Nordeste. O que era? Tinha essa coisa do rock rural, tinha um baião mais estilizado, Sim. Tinha o rock. Era uma mistura danada, velho. Tinha canções, baladas. Então ia do samba não samba não tinha não, mas era rock, baião, balada, essas coisas, né? Uhum. E umas músicas extremamente assim de apelo popular, que Edivaldo era muito bom em fazer isso, né? E tinha praticamente assim umas 20 músicas que se gravasse era sucesso na certa. E afinal, por que não gravou? Pois é, não, lá a gente não ficou sabendo até hoje. Houve a rescisão, mas não teve. Na verdade, eles chegaram, eles não queriam gravar. Bom, mas liberaram vocês, pelo menos? Liberaram. Depois de quase um ano. Aí, ano... depois de 6 meses, assim, nós conseguimos um contrato com a gravadora Chantecler. E quem foi nosso produtor foi Humberto Garim, que era um uruguaio, gerente musical do programa do Silvio Santos, quando ainda era TV Paulista, né, que era ali na Praça Marechal Deodoro, e ele produziu esse disco da gente e arrumou para que a gente também fizesse, que nós fizéssemos a trilha sonora de um programa que era Bacará 76, produzido pelo Arnaud Rodrigues, parceiro Sim. de Chico Anísio e tal, que foi protagonizado pelo Ronald Golias no Canal 7. Uhum. Nós gravamos 2 músicas, uma era Dini Diná e Bacará 76. E para a gente foi uma surpresa, que vieram alguns músicos do Rio de Janeiro, Carlos Café, veio o Valdeci da banda Black Hill, um crioulo de 2 metros de altura, mas tocava muito, cara. E tocava com o Carlos da Fé, esse povo todo, né? E pra gente foi uma surpresa porque foi a primeira vez que a gente ganhou um cachê de fato. É isso que eu ia falar. Nós fomos pro estúdio da Odeon, quem tinha comprado esse estúdio era Eduardo Araújo, nós conhecemos ele lá O Bom. E nós ficamos 2 dias, assim, das 9 da manhã até as 18 horas para fazer essas 2 músicas. Foi um trampo, velho. Porque precisava tudo isso mesmo? Precisava, porque nós não conhecíamos teoria musical. E aí vem uns cabra, Luciano Gomes, primo de Pepeu, um guitarrista, bicho, tão bom quanto o cara, né? E ali aquelas coisas de divisão rítmica, né? 4x4, 5x4, 6x8, não sei o quê. A gente não tinha essa leitura das coisas, fazia tudo na base da intuição. E foi difícil trabalhar, cara. Foi difícil, a gente tomou... Naquele dia você aprendeu? Não, a gente com o tempo a gente vai aprendendo, né? Essas coisas não se aprendem num dia. Né? Então foi assim um cachê maravilhoso e fomos seguindo até chegar essa história do Humberto Garim, levar a gente lá para o estúdio era TVS, né? Ele fez a gente
cantar lá umas 20 músicas, e a gente ensaiava todos os dias na chácara da Dona Suzana, uma travessa ali da Pires do Rio, próxima à igrejinha. A igreja que você sabe, você conhece lá. E a gente ensaiava todo santo dia, era das 9 até meio-dia, 1 hora, ia almoçar, voltava às 2, 2h30, e ficávamos até às 18 horas. Isso foi bastante tempo. Então, para qualquer lugar que fôssemos, o vocal estava lindo, 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 muito afiado, assim, 4 vozes. E onde a gente chegava aqui e cantava com 2 violões a 4 vozes, ficava uma coisa encantadora, né? Isso durou quanto tempo, esse sucesso? Olha, nós fizemos o disco do Matéria-Prima, a música que tocou foi Maria Gasolina, para quem tem aí seus 40, 50 anos, deve lembrar disso. Maria Gasolina, Maria Parafina, Maria Gasolina, da máquina divina. Isso tocava na rádio difusora, que era uma AM, mas já com um perfil De FM. de FM. Darcio Arruda era o cara que tinha uma voz maravilhosa, morreu já também. E do nada, assim, um dia a gente chegou, tínhamos feito o programa do Silvio Santos na TV Paulista. Foi uma onda aquilo lá, porque a gente fez ao vivo, né? E nós fazíamos o programa da Clarice Amaral, acho que era a revista feminina ou Mulheres em Desfile, no canal 11 ou 13. E aí ela ficou, nós falamos, olha, nós vamos gravar, vamos fazer o programa do Silvio Santos ao vivo no dia tal, assim, assado, lá na Praça Marechal. Ela falou, eu vou lá. A gente não acreditou nisso, não. Pois a mulher não foi lá, cara. Olha. Ficou meio que uma madrinha do grupo Matéria-Prima, né? Sim. E aí, quando foi na segunda-feira, a gente saindo na rua, Silvio Santos sempre foi uma potência de comunicação, né? Ainda é, né? Ainda é. E o que aconteceu? Velho, a gente saía na rua, era uma loucura, Maria Gasolina, não sei o quê, papapá. No mesmo dia que nós fizemos o programa do Silvio Santos, nós tínhamos gravado, há 2 meses atrás, o programa Fantástico. Nós fomos para Manguinhos, no Rio de Janeiro, numa refinaria, e quem fez a direção desse clipe foi o segundo clipe do Brasil, né? O primeiro foi Guita, do Raul Seixas, o nosso foi o segundo. Tudo no Fantástico. Tudo no Fantástico. E aí, nós fomos para lá, quem fez a direção foi o Newton Travesso, né? Não sei se eu acho que eu falei 2 vezes isso. E para a gente foi uma experiência enorme, porque aquilo deu uma visibilidade pro grupo. E vendeu muito disso. Pois então. Tiveram muitos convites, vocês ganharam dinheiro. Pois é um negócio louco esse negócio da indústria cultural, principalmente a indústria fonográfica, né? Você precisa entender desse mecanismo, como ele funciona. Quando você é novo, você está saindo da periferia, você quer mais gravar um disco, fazer sucesso, ganhar dinheiro e se arrumar. Essa é a mentalidade, pelo menos da época era isso. Sim. Né? Só que tem os segredos do meio que a gente não conhece, e o que acontece? Às vezes você pisa em ovos e não está sabendo, e as coisas mudam do dia para a noite. Então, só para vocês terem ideia, tocava de 5 a 6 vezes por dia na radiodifusora. Isso era considerado sucesso. E a gente já sabia mais ou menos os horários. Aí teve uns problemas internos na gravadora, uns enfrentamentos assim e tal, e essa coisa começou a degringolar. O que era 6 vezes, voltou para 5, 4, 1, até nunca mais. Então, nós fizemos pouquíssimos shows, assim, com grana. Vocês recebiam, assim, essa questão de direitos autorais, o número de exibições, tinha um órgão que fiscalizava isso? Nós éramos associados a Amar Sombrage. Não, Amar, que depois virou Amar Sombrage, onde eu sou filiado até hoje, né? Mas no momento, o intérprete, à época eu era só intérprete, nós fomos registrados na Socimpro. Então você ganhava lá um X porcentagem lá como intérprete, aí o Edivaldo ganhava como compositor, o criador lá da obra. Então tinha o Edivaldo e o Fernando e o Osnolfo é o que ganharam mais, porque eles tinham música. Havia uma partilha. Tinha uma partilha. Que vinha mensalmente, que essa entidade enviava para vocês. Isso a cada 3 meses, né? Porque tem primeiro o tempo de exibição, depois de contabilização, para depois a distribuição daquele. São 11 entidades que faz a arrecadação, que é controlada pelo ECAD. Sim. Né? E ali é feita uma distribuição, se é justo ou não, aí ninguém sabe. Aí já é outra história, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas de qualquer maneira,
Era assim. Era assim e eu acho que continua sendo assim, ainda assim, com um pouco mais de visibilidade. Então, vem cá, os anos 70, ele foi uns anos assim de muito sucesso para o Antônio Marcos. O Antônio Marcos é da área, né? Vocês chegaram a trombar com ele e tal. Veja como é interessante. Todo esse envolvimento musical, eu comecei a gostar de música na igreja, porque minha família é da Congregação Cristã do Brasil e eu fui educado religiosamente ali, né? Mas não gostava porque a orquestra da igreja me lembrava muito a música da banda marcial americana e eu não gostava daquilo de jeito nenhum. Eu queria aprender música, mas o maestro lá falava, você tem que vir na igreja tal para aprender o bona, que mas tem que vir aqui todo. Eu queria que ele me ensinasse particular, né? Aí nada, e me perdi um pouco aqui. Você fez a pergunta, Antônio Marcos. Então, além da igreja, quando eu tinha ali por volta de 16 anos, 17, Edivaldo acho que é um ano mais velho do que eu, nós íamos na casa de um camarada chamado Zé Boles, é o apelido dele, que era parede morava ao lado da casa do Antônio Marcos. E aí um dia ele levou a gente lá para conhecer o Mário Marcos, que é muito amigo até hoje, né? As irmãs, um bocado de irmã, eu me apaixonei por uma delas, muita gente não sabe disso. Olha que spoilerzinho. Sim. E aí, mas nunca víamos a dona Eunice Barbosa, que é a mãe dele também, compositora, poeta, Marco Antônio, toda a família, menos o Antônio Marcos, porque ele já não estava morando mais em São Miguel nesse período, né? Ele fez o primeiro sucesso em 1969, Todo Amor que eu lhe dei, você me ligou. Isso era uma música do Roberto Carlos e Erasmo, Roberto e Erasmo, né? E tal. E eu sei dizer para você que o Antônio Marcos foi a figura dele, influenciou muito a gente. E aí tem uma coisa, um detalhe muito interessante que fortaleceu essa minha vontade para a música. Um dia tinha um açougue pertinho da minha casa, assim, que ficava na Avenida como é que é? Estrada do Lajeado, hoje Avenida Nordestina, perto da casa do Gildo ali, do Gildão. Gildo Passos, eu estou falando. Aí, seu Vicente... A Rua da Mesquita? Eu morava ali, naquela rua ali, mas assim, na esquina ali, antes de entrar ali, tinha onde é o posto de gasolina BR ali. Não tinha aquele posto, né? Não. Tinha um açougue ali, e ali eu ficava toda tarde conversando com o seu Vicenzo Stella. Gente muito boa, italianão lá. Ficava contando as viagens dele para Itália, voltando e tal. E um dia, em frente tinha um ponto de ônibus sentido Guaianazes. Sim. Aí me chega um cara alto, cabeludo assim, com um cabide, com uma música, uma camisa verde musgo, cheio de brilhante, a camisa inteira. Eu olhei para aquilo assim. Você falou, esse cara é artista. Aí eu tinha o quê? Acho que 16 anos mais ou menos. Isso era 72 por aí. Ele falou, rapaz, não, me chamou, ô menino, você sabe me dizer aqui onde é que eu pego o ônibus pro Largo da Concórdia? Eu falei, naquele ponto ali em frente à padaria. Ele falou, legal. Aí ele perguntou, você gosta de música? Eu falei, gosto. Então faz o seguinte, liga hoje no Chacrinha às 8 horas da noite, que eu vou me apresentar lá. Meu nome é Antônio Marcos, mas eu nem... Aí fui para casa, e falei pro meu povo lá, tem um cara que falou comigo assim, disse que vai cantar aqui. Não era o Antônio Marcos, já fazendo um sucesso da porra. Ele começou muito cedo, né? Aí eu vi aquilo assim, dali para frente a gente ficou muito fã do Antônio Marcos, Sim. né? Tudo que ele fazia. Assim, mas chegaram a trombar com ele? Não, nunca. Só ficou só na tietagem? Não digo na verdade tietagem, mas assim, uma admiração pela figura, porque era um puta de um cantor, né? Escrevia muito bem, e tem uma outra coisa que pouca gente sabe. O Antônio Marcos, ele saiu do Teatro de Arena, aquele povo ali que fazia Augusto Boal, ali, Teatro do Oprimido, ele fazia parte dessa galera aí. Ele atuou, além de ser cantor, era também ator e dos bons, participou de algumas novelas na TV Tupi, extinta TV Tupi, né? E assim foi. E aí, depois desse... Voltando para a história do Matéria-Prima, depois do receber os royalties lá, como que foi vocês chegaram
a usufruir disso, ou foi, como você estava naquela parte que foi se acabando, aí o número de exibições e tal, aí o grupo se separou? Foi. Ó, o sucesso foi aquela coisa meteórica, né? Porque, à época, quem fazia parte também da gravadora lá eram os Secos e Molhados. E, recentemente, eles tinham tido um pau danado lá e se separaram, não sei o quê, e a gente entrou nesse vácuo, né? Da separação deles? Tanto que o contrato que foi feito com a gente foi um contrato individual, porque se você fizesse um contrato único e alguém saísse do grupo, tinha problema depois do ponto de vista jurídico, né? Aí o nosso contrato já foi outro, e foi até melhor, né? Porque houve também uma dissidência do Fernando Teles, foi a primeira pessoa que saiu do grupo. E o Matéria-Prima, ele permaneceu mesmo assim. Eu fiquei no grupo até 1979, depois eu caí fora e fui tentar compor essa coisa toda. Falei para mim mesmo Aí assim. Aí foi a época do MPA? Aí acabou o grupo, né? A gente estava com aquele sucesso todo e tal, de fantástico, toca no rádio, aqui e acolá. Nós só não fizemos o programa do Chacrinha e o programa Barros de Alencar, porque o resto, cara, de rádio e televisão, a gente fez tudo. Então estava assim, muito exposto na mídia, né? Mas isso não reverteu financeiramente uma grana legal para que todos pudessem ficar mais à vontade e tal. Então, assim, isso tudo foi coisa de um ano. Vrum e vrum. Sim. Né? E isso criou uma certa frustração para todos nós. Foi quando a gente volta para São Miguel Paulista e cria o movimento popular. Cria não. Vieram dois antropólogos, que era o Antônio Augusto Arantes Neto, um antropólogo social da Unicamp, e Tadeu Giglio, que era o assistente dele, também antropólogo, e a Marília Andrade, filha do Oswald de Andrade, que também estava nessa pesquisa. Eles estavam fazendo um trabalho de pesquisa sobre os sítios históricos e revitalização dos sítios históricos na cidade de São Paulo. Sim. E o caso específico em São Miguel, a igreja, aquela capela. A capela lá, né? No centro da Praça do Forró, Padre Aleixo Monteiro Mafra. Isso. E assim foi. E desses encontros, o Teatro Núcleo, que era conduzido pelo Celso Frateschi, Cleston Teixeira, Alzira Andrade, Denise Delvec e Reinaldo Maia, e um camarada chamado Peba, eles estavam ali. Quando ele sai do Teatro de Arena, que o núcleo era um núcleo do grupo do Augusto Boal, do Arena, né? Esse núcleo excursionou muito pela Europa com esse trabalho, e quando voltaram para o Brasil, houve uma dissidência, e essa dissidência, que era esse núcleo, criou com esse mesmo nome o Teatro Núcleo na Penha, ali na Avenida São Miguel. No final da Avenida São Miguel. Com Amador Bueno da Veiga, em frente ao Paganini ali, exato, né? E ali, velho, esse período foi 76, 77, vinha ali Belchior, Gonzaguinha, esse pessoal tal, e nós chegamos lá em 70. Quem chegou primeiro foi Tomé e Simão, que você lembra disso, que futuramente Sacha Raberuan, eles fizeram uma audiência lá para o pessoal, eles amaram, e eles indicaram o nosso nome do Matéria-Prima, fomos lá também, fizemos 15 dias. Aí estreitou-se uma relação muito legal com o Celso Frateschi, toda a galera. O Teatro Núcleo, eu lembro que ele seria o Teatro de Arena na Zona Leste. Sim. Né? Eu lembro muito bem dessa história lá. Eu morava ali próximo também, tinha uma arquibancada ali que cabia o quê? Umas 70 pessoas, 80 pessoas no máximo. Que era uma espécie de uma garagem lá e tal, que foi adaptada, né? E assim, ali começou então as pessoas a formarem esse núcleo de artistas e intelectuais que formaram o MPA. Sim, tinha um ano já. Quando a gente se apresentou no Teatro Núcleo, o MPA já existia há um ano, né? Aí foram várias reuniões, o próprio Teatro Núcleo se juntou na formação do MPA, que tinha um galpão cultural na Vila Mara, e o que aconteceu? O Pedro Pérez, que era um espanhol, e a irmã dele, Eulália Pérez, dois professores,
e tinha um grupo chamado Crisol. Então, nesse barracão, nós fazíamos a cada 15 dias uma reunião grande, muita gente, e o Teatro Núcleo, o pessoal do teatro contribuiu muito para o surgimento do Movimento Popular de Arte. Exato. Né? Até que veio, então, uma lona na gestão do Jean Francisco, não, primeiro foi Mário Chami, aí o Akira, o Adalberto Akira Yamazaki, foi o primeiro agitador cultural da cidade, que era um cargo que existia lá. Sim. E depois, na gestão do Jean Francisco Guarnieri, teve o projeto, acho que é Cultura na Cidade, se eu não me lembro. O Akira ficou trabalhando uns bons anos na organização disso e conseguimos, então, um convênio com a Secretaria Municipal de Cultura para a instalação de um circo que foi o MPA Circo. MPA Circo, Esse, lá na Avenida Arlecina, onde era o cemitério. era o cemitério. E ali, assim, durante um ano, a gente conseguiu esse contrato e tinha um trabalho muito legal, porque nós começamos tinha 900 lugares essa lona, né? E nós começamos a fazer um trabalho itinerante em todas as escolas. Todo o pessoal de música, Sacha Rabeiruan, eu, Edivaldo, todo o pessoal que fazia parte do MPA, começou então a circular nas escolas estaduais, municipais e as escolas privadas. Sim. E a relação com essas escolas foi assim, uma coisa tão forte que conseguimos fazer um trabalho assim. A escola vai ao circo, né, ao teatro. Então, era muito comum você ter ali de segunda a sexta-feira aquilo lotado. E o que a gente fazia? Trazia uns artistas como Belchior, Paulo Moura, Irene Portela, Premeditando Breck, Língua de Trapo. Eu tive o prazer... Walter Franco, eu tive a felicidade de abrir o show do Belchior. Olha só, me deu uma dor de barriga da porra naquele dia. Mas foi assim, de tanta emoção, né, velho? Exato, Porra, o cara, aquele puta nome, eu fazia abertura, tremia mais que vara verde lá pra... E por que só demorou um ano só? Foi por conta na época da gestão? Questão de contrato. Venceu a gestão. Não, o contrato mesmo, que não foi possível renovar. E ficou, mas foi um trabalho durante um ano ali muito interessante. Mas isso rendeu um disco. Rendeu um disco, pois é. Eu me lembro que foi feita uma conversa ainda com a própria Secretaria de Cultura, que nós faríamos um número X de shows, e todo o dinheiro que seria direcionado para cada artista, aquilo foi juntado ali para bancar o disco do MPA, que foi feito no Estúdio Eldorado, na rua ali, Major Quedinho. Puta de um estúdio. Muito lindo. Muito bom. Muito lindo. E o processo foi muito interessante, né? Porque a maioria das pessoas que estavam inseridas nesse processo, elas não tinham tido essa experiência de estúdio, de gravação, porque é uma coisa primeira completa... vez que entrou no estúdio, e logo um estúdio como o Eldorado, né? Aquilo era coisa do outro mundo, com auditório lá dentro, cara, com teatro, assim, um negócio louco. Técnicos, tudo de primeira linha. Tudo de primeira linha, Produtores. Então, para quem não tinha, a gente já tinha passado por esse processo de gravação e tal, então não era muita novidade, mas de qualquer maneira, a impressão que ficou é que assim, você entrava naquele... Mas o Eldorado foi o maior estúdio. Foi. Não, com isso não tem nenhuma dúvida. Um aquário enorme, uma mesa de não sei quantos canais. E o que acontecia? Lá embaixo, onde você gravava, tinha umas cadeiras lá, que faziam programas de auditório, assim, ao vivo. Um negócio muito doido. E aquilo, para quem estava chegando, era tudo muito novidade, né? Glória. Eu estou conversando com você, não, estou olhando mais para você. Tranquilo. Eu só estou preocupado porque nós já estamos com o tempo estourado, né? Já estourando. E ver o que você pode adiantar um pouco mais no tempo aí da tua história. Agora, vamos focar agora no final para o Zulu. Pronto, rebocado. Depois do MPA, porque houve um momento em que realmente o MPA se desfez, sim. Né? Naturalmente as pessoas sua vida. Vamos tratar de seus projetos e tal. Então, vamos finalizar por aí. O caminho que o Zulu tomou foi qual? Então, eu aí fiz lá umas 10 músicas, aí tinha um projeto no metrô, que eu não lembro mais o nome,
e que muita gente se No São apresentou Bento. na São Bento. Na São Bento. Você acompanhou muita coisa lá. E o que aconteceu? Eu fiz uns 2 shows, um chamava-se Personagens do Dia e o outro não vou lembrar agora não, mas tudo bem, Germinar, né? Foi os 2 primeiros shows depois que eu saí do Matéria-Prima. Bem, e dali eu fui trabalhar em algumas coisas, consegui trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura como programador musical, o contrato era isso, mas trabalhei como produtor, né? Sim. A única pessoa que eu consegui programar na secretaria foi o Luiz Melodia, que é um cara que eu gostava muito e tinha contato também. Então tinha um projeto chamado Vem ao Vale, que era ali no Vale do Anhangabaú, na gestão da Marilena Chauí, enquanto secretária de Cultura. E eu era um dos... da Erundina. Isso. Então era toda quinta e sábado. Porra, bicho, eu trabalhei com Jorge Benjó, Cássia Eller no começo de carreira, como é o nome daquele outro? Ed Mota. E no final do projeto, que foi um ano que eu trabalhei lá, último dia de show, cara, só para você ter ideia, era Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Demônios da Garoa e a Marisa Monte chegou do nada lá e deu uma canja. Rapaz, eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã, no sábado, foi terminar no outro dia, já quase 4 horas da manhã. Mas aquilo para mim foi... Eu aprendi a trabalhar um pouco em produção nesse período. E simultaneamente, no mesmo período tinha no Vão Livre do MASP, o lazer, o projeto Lazer ao meio-dia. Ali passou Angela Rorô, John Patitucci, baixista, vinha as atrações internacionais, Carlos Bala, que tocava com Djavan e tal, e eu trabalhei ali também como produtor, que era contratado ainda da Secretaria de Cultura. Sim. Então isso me deu uma bagagem boa para trabalhar hoje, como aqui no CTI, fazendo curadoria de eventos, essas coisas todas, né? Bem, aí até que eu gravei, aí fui trabalhar como supervisor de cultura já em 2005, aí já estou adiantando bem, na subprefeitura de Ermelino Matarazzo. O subprefeito lá, muito meu amigo, me convidou para ser supervisor de cultura, e eu fui lá, fiquei 1 ano lá também, nunca fiquei 4 anos em gestão nenhuma, né? Era sempre aquele tapa-buraco, e ficava, mas assim, a experiência foi maravilhosa, né? Conseguimos implantar uma feira de artesanato também, arte e artesanato lá em Ermelino Matarazzo, que marcou bem a minha gestão lá durante 1 ano. E, bem, até que eu fiz, nesse mesmo período, comecei a fazer então meu primeiro disco, que foi o Amor Urbano, que não é esse, o Amor Urbano, que não está aqui, que eu não tenho mais nenhum também. Você tem aí? Tá. Não era um EP, não, esse só eram 13 músicas, muito bem arranjadas, né, pelo como é que é o nome do menino lá, Luciano Araújo e Lino Kleber. Rapaz, era uma banda assim com 9 pessoas. Você gravou onde? Eu gravei no estúdio JBL aqui no Tatuapé. E eram 5 sopros, mas uns caras afiados, todos eles evangélicos, esses caras tocam muito, né? E tinha uma cozinha lá também, e aí eu gravei 13 músicas autorais, com alguma parceria com o Raberuan, e música do Sacha Raberuan, gravei uma música deles, e outras parcerias que agora faz tanto tempo já não estou conseguindo lembrar. Certo. Mas de qualquer maneira foi um disco muito bem aceito, eu fiz 3.000 discos, 3 tiragens de 1.000. Sim. Isso me sustentou durante esse tempo todo, né? Até um tempo atrás. E aí, depois eu fiz, agora muito recentemente, eu estou adiantando bem porque eu sei que o avançado da hora ali está chegando. E aí eu fiz o Cena de Cinema, que é um EP com 5 músicas, mas antes disso, um pouco... Que é isso que nós mostramos no início e tal. Antes só para relembrar. Antes do disco Amor Urbano, eu fiz uma fita também com esse nome, Amor Urbano. Germinar. Eu fiz 1.200 fitas dessa aí que rolou, saí vendendo. E fiz umas cópias também, depois que acabaram-se os discos, eu fiz mais 500 cópias da fita do CD Amor Urbano. Ok. E isso rolou, né?
E, simultaneamente a toda essa história aí, eu sempre trabalhei na área de produção. Fui ser secretário parlamentar, fui ser supervisor de cultura, coordenador de casa de cultura, essas coisas todas. Pra, assim, porque você tem que viver também. Malungo, Sim, o Carlos você Malungo estava tem que falando aqui sobreviver com... que, pô, cheguei aqui em São Paulo, que você fez uma pergunta, como é que é? Ah, mas tinha que trabalhar, não investi muito na música como deveria, mas hoje, isso aí. Então, eu sempre arrisquei muito. Falava, não, velho, eu não preciso fazer o sucesso midiático, não tenho essa necessidade. Eu quero arrumar uma forma que eu possa trabalhar e ganhar dinheiro e ter felicidade com aquilo, com o meu trabalho musical, Sim. ou seja, o meu trabalho de De produção. produção artística, né? Você entendeu? Afinal de contas, você está Então, lidando com arte. então mesmo essas jeito. coisas, por exemplo, como músico, eu sei que um cantor, um compositor, ou uma cantora, uma compositora, eles precisam para fazer um negócio bem feito. Sim. O CTI me possibilitou essa grandeza, né? Sim. Pô, os caras me ofereceram aqui, vim para fazer uma participação no lançamento do livro da Suzete Rodrigues, que é uma professora, que foi gestora do Céu Aricanduva. E o que aconteceu? Vim aqui, falou, ô Zulu, vem dar uma canja aqui e tal, assim. Cheguei aqui, devia ter umas 35, 40 pessoas mais ou menos, e eu cantei 4 músicas aqui. Fui tão bem acolhido aqui, velho, que Você falou, é aqui que eu vou. aí veio o convite do pessoal do CTI aqui para eu fazer uma curta temporada aqui em fevereiro. Sim. Foi muito legal. E aí Hoje, continuou hoje o curador da... o Projeto Encontro das Artes. Exato. Eu retomei, que era Projeto Encontro das Artes, eu rebatizei como Encontro das Artes Zona Leste SP. Certo. Eu acho que ficou um nome bastante interessante, que tem por objetivo aí trazer todos os segmentos da arte, e o carro-chefe sempre é a música. Exato. E sempre assim, é música e a dança, é música e a poesia, e assim vai, né? Esse projeto do Juno, a gente teve a oportunidade de acompanhar com pessoas que participaram, como o César Fontes, o Carlos Malungo, a Aline Lopes e Paulino Alexandre, Alexandre Paulino, coisa assim. Que ele até ele se confunde, ele nem sabe mais qual é o nome dele, né? Então, e tem mais um também, qual foi o outro? Cezinha, Carlos Malungo, Adriel Vinícius e Vanessa Vanessa. Exato, é isso aí. Então é o seguinte, estamos aqui encerrando o nosso bate-papo aqui na CTI e vamos encerrar com uma música do nosso Zulu, que aí é de qual? Vai ser do primeiro disco, Amor Urbano. Do primeiro Amor Urbano, encerrando esse bate-papo. Zulu de arrebatar aqui na menos CTI. acorde, a mão tá gelada, eu vou fazer. E tá frio, Vamos então. Muito obrigado, Zulu. Eu que agradeço, Imagina, Duda Jardim, aqui pelo carinho, pelo convite. E agradecer ao pessoal do CTI, Teatro Baile aqui, que é um espaço maravilhoso, que todos têm que conhecer aqui na Rua Oti, Vila Ré, próxima à estação, uns 10 minutos aqui da estação Patriarca, tá certo? Andando a pé. Vamos lá, pro Mundo Ver São Miguel. Donos da noite são morcegos coloridos, são olhos bandidos pra sobreviver. Donos da noite são morcegos coloridos, são olhos bandidos pra sobreviver. O lixo, luxo, fogo, o mundo HIV. Na calçada entre ratos e baratas está você. Se manco a cara, ninguém está nem aí. Se manco a cara, ninguém está nem aí. Você tem que rir, você tem que chorar. Você tem que ser qualquer coisa. E tal irmos ao cinema e relaxar.
som. Assistir Gregório 38, Bang Bang em São Miguel, Cine La Pena Universal, Vera Fischer Catedral. Que legal, é! Donos da noite são morcegos coloridos, são olhos bandidos pra sobreviver. Donos da noite são morcegos coloridos, são olhos bandidos pra sobreviver. São Miguel é cinema, é paciência, não é só violência, não. É Nitroperária, é Vila Rosária, Alto Pedroso, Oásis, Leste 1 e 2. São Miguel é menina dos olhos, matéria de jornais, é pensamento, ação, céu, imagens para o mundo, bem São Miguel, imagens para o mundo, bem São Miguel. Donos da noite são morcegos coloridos, são olhos bandidos pra sobreviver. Donos da noite são morcegos coloridos, são olhos bandidos pra sobreviver. Muito obrigado, gente. É isso aí. Rapaz, a voz hoje estava embaçada, hein?